Vamos compartilhar aqui algo com os irmãos. Vou compartilhar alguma coisa aqui que Deus já trouxe ao meu coração há um tempo atrás, porque é uma ministração que eu já tive a oportunidade é um tema que eu já tive a oportunidade de compartilhar aqui com os irmãos. Estou querendo sentir no coração de trazer de novo aqui essa mensagem, até porque agora estamos tendo a oportunidade de registrar essas ministrações, então gostaria de registrar essa ministração aqui também. E Deus tem sempre algo novo para acrescentar. Glória a Deus pelo seu Espírito, amém? Então acessando o rio de Deus, é o tema que eu quero compartilhar. Acessando o rio de Deus. Quantos aqui gostam de ficar encharcados no rio de Deus? De mergulhar. Tem uma canção que até do grupo Boas Novas, não é? Eu quero mergulhar. Conhece? Eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar nos teus rios. E assim vai. Mergulhar no rio de Deus, queridos. Nós não somos daqueles que querem ficar com a água nos artelhos, amém? Ou seja, nos tornozelos, nem nos joelhos ou nos ombros. Nós queremos imergir. Diga, eu quero imergir, amém? Ser totalmente envolvido pelo rio de Deus. E o que é o rio de Deus, queridos? Diga, o rio de Deus é o seu Espírito, amém? É a presença de Deus. É o Espírito de Deus. O rio de Deus é o seu Espírito. Jesus falou que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, ou seja, o Espírito Santo fluiria de dentro de nós, amém? O rio de Deus está envolvido no rio de Deus, mergulhado, está envolvido pela glória, pela presença, amém? E o rio, ele traz esse simbolismo maravilhoso que é o rio, que por onde passa gera vida, não é? Você muito bem sabe que as civilizações, as cidades começaram à beira de rios, não é? Porque é fonte de vida, é fonte de prosperidade, de produtividade. E o rio de Deus vai passando, e onde ele vai passando vai gerando vida, vai gerando fertilidade, produtividade, amém? Vai desfazendo a sequidão. Nós queremos assim é a presença de Deus, e nós estamos mergulhados, encharcados nesse rio, e nós precisamos acessar esse rio, sempre, amém? Quando a gente achar, não é para a gente nunca sair dele, não é para nunca sairmos do rio, mas às vezes nós somos teimosos, né? Coração às vezes endurece, a cabeça dura da gente, e nós acabamos nos afastando. Mas não, temos que voltar imediatamente. Eu estou longe do rio, eu sou uma corça sedenta por águas, eu tenho que voltar para lá imediatamente, acessar o rio. E tem um cara da Bíblia que nós conhecemos muito bem, que ele entrou no rio e a vida dele foi transformada. Naamã, eu acho uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento. Um capítulo só ali contando, né, a trajetória desse homem até ele alcançar o milagre. E não foi fácil. Ele teve que lutar única e exclusivamente contra ele mesmo, pastor Érico, contra o seu próprio orgulho. Por causa do orgulho ele quase perde a bênção e deixa de acessar o rio. Não pode, pelo amor de Deus. A bênção estava batendo na porta do coração dele, e quase ele perde. Nós conhecemos muito bem. Lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 só, o versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Diga, porém leproso. Porém leproso.
Essa é a questão do porém, né? Muito interessante. O texto aqui começa com ele, né, dando aqui o currículo, a apresentação desse homem, um grande homem de guerra, general, né, conquistador de muitas vitórias para o seu país, a Síria, porém leproso, né? Porém, sempre haverá o porém em nossa vida, os poréns, né? Vamos colocar assim, os poréns. Você reconhece que tem poréns em sua vida? Poréns, eu estou falando plural. Se é que existe poréns, né? Mas eu vou usar dessa forma, poréns, no plural. Porque não dá para dizer que só tem um porém. Eu reconheço que tenho mais de um porém em minha vida. E reconheço que se não descer ao rio de Deus, sempre esses poréns sempre continuarão. É fundamental entendermos isso. Amém, queridos? E leproso, no físico, mas havia sim, havia lepra espiritual nele, a lepra na alma, que como nós já falamos aqui, é o orgulho. Com certeza, querido, é uma doença horrível na alma, o orgulho. E ele era leproso em sua alma, e essa lepra era o orgulho, enfatizando mais uma vez, orgulho, que quase fez ele perder a bênção, nós muito bem sabemos. Eu vou ler só o versículo 1, e no decorrer dos pontos que eu for citando aqui, que nós fomos avaliando os próximos pontos, nós vamos lendo mais adiante os próximos versículos, ok, queridos? Então, para acessar o rio de Deus, se faz necessário reconhecer os poréns em nossa vida, não é? Já até bati nessa tecla, né? Já até comecei falando disso. Reconhecer os poréns. Quais os poréns na sua vida? Pergunta aqui retórica, para você mesmo responder para si mesmo. Qual o porém que há em sua vida, não é? A gente tem que analisar isso sempre. Sou bom nisso, porém, e queridos, na boa, nunca vamos ser bons em tudo, é ou não é verdade? Sempre haverá alguma coisa a ser tratada. Isso é bom às vezes, sabia? Para tratar, para não nos orgulharmos, não é? Sempre há algo. Sou bom nisso, sou bom aquilo, mas nisso aqui, né? General, conquistador, guerreiro, corajoso, porém leproso. E como citei da última vez que ministrei isso, né? A gente traz uma aplicação pessoal para, né, para a nossa vida e podemos dizer, boa esposa, porém mal filha, né? Boa mãe, porém mal esposa, né? Bom profissional, bom pai, porém mau marido, né? E assim vai, a gente pode, né? É bom nisso, porém nisso aqui tropeça sempre, é inconstante nessa área, né? Bom, um ótimo técnico de mídia, ótimo baterista, ótimo marido, ótimo filho, porém flamenguista. Estou brincando com você, meu querido, é só tirando onda aqui com o nosso querido Jonatas. Sempre há um porém, já pensou nisso? Então é necessário encarar. Sempre haverá porém, general, conquistador, enfim, todos temos poréns, mas há os que se importam com isso e os que não se importam, é ou não é verdade? Nós temos que analisar e acender em nós um sinal de alerta. Opa, eu tenho isso aqui para ser tratado, eu tenho isso aqui para ser tratado pelo rio de Deus na minha vida, eu preciso tratar isso. Não tem esse negócio, querido, vamos parar. Para
cristão não tem esse negócio, só a si mesmo. Quem quiser gostar de mim, que goste, eu sou a si mesmo. Tenho esse defeito, se quiser gostar de mim assim, goste, se não, não posso fazer nada. Que é isso, queridos? Se o Evangelho, a palavra de Deus sempre nos estimula a mudar, a melhorar, é ou não é verdade? O nosso objetivo é chegar à varonilidade de Cristo, é ou não é verdade? E a gente vem com esse papo, eu sou assim mesmo. Não, nós não podemos nos conformar. É lepra e precisa ser tratada, porque se não for tratada vai morrer. É o fim. Já era. Naamã sabia disso. Eu vou morrer. Essa doença vai me matar. Nessa época nós sabemos muito bem como era mortal, contagiosa, horrível, né? Mas como já falamos, o maior problema de Naamã era o orgulho. Ele precisava tratar. O orgulho é o que nos atrapalha a olhar para os poréns em nós. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Você está entendendo, querido? Você que está acompanhando aí, que está online. O orgulho nos atrapalha muito. Davi declarou algo muito interessante, lindo, no Salmo 32, e no versículo 3 e 5. Olha só, Salmo 32, versículos 3 e 5. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Você entende isso, querido? Davi disse, a minha alma adoeceu, enquanto eu não botei para fora e reconheci meus erros, minhas dificuldades, minhas debilidades, meus pecados, não é? Ele disse, eu preciso ser tratado, e ele declara, eu fui tratado, Deus tratou na minha vida. Naamã entendeu isso. Orgulho, querido. Ser humano, a minha avó já dizia, minha avó materna, ela dizia, meu filho, não precisa de muito para o ser humano ficar besta. Não precisa de muito para o ser humano ficar todo besta, se achando. Que as pessoas se orgulham por tanta bobagem, querido, por tanta coisa, sabe? Na ótica de Deus, todos pecaram, todos precisam dele, besta, porque por causa disso, por uma posição profissional, né? Porque ganha mais que o outro, ou três coisas muito que trazem muito orgulho ao coração das pessoas, né? É poder, posição, a posição que ocupa, né? Dinheiro, né? E beleza. Acredita, querido? Beleza, né? Pessoa ser mais, né? Porque vamos encarar, tem pessoas mais bonitas do que as outras, né? Vamos dizer assim, né? A gente não pode dizer pessoas que são, né? A gente olha, uau, né? Uau, que moça bonita, né? E as pessoas que não são tão bonitas, enfim, normais. Olha, querido, saiu uma pesquisa numa universidade aí que eu não sei qual é, que fizeram a pesquisa e tal, analisaram pessoas, ali uma quantidade de pessoas, e avaliaram, chegaram à definição de que as pessoas bonitas tendem a ser mais orgulhosas, soberbas, a desprezar mais as outras, a se colocar em um certo pedestal, né? E ser mais altiva, colocado. É claro que há exceções, né, queridos? Há exceções. O Jonas está dizendo aqui, eu peço a Deus para tirar isso da minha vida, esse orgulho. Esse Jonatas é uma bênção, né, queridos? Mas ele é muito bonito mesmo, e tem que orar muito para que Deus dê força para ele, né? Então, queridos, né, as pessoas se orgulham por tanta bobagem. Jesus bateu nessa tecla muito maciçamente. É muito interessante lá a passagem dos lugares
dos primeiros lugares, pastor Eric. Lá em Lucas, do capítulo 14, do 7 ao 11, os versículos, Lucas, mas ele fala, não vou ler, mas ele fala, olha, quando você chegar em um lugar, não chegue se achando, e vá logo procurando os melhores lugares, os lugares de honra daquele local, né? Não procure os primeiros lugares, os lugares de honra, aonde você chegar, olha, aquele lugar é um lugar destacado, de honra, eu vou me sentar lá, porque eu sou o cara. O cara se acha muito, e acaba depois passando vergonha. Ele disse, olha, você pode passar vergonha, porque você vai procurar esse lugar de honra no certo local que você chegar, e vai chegar o anfitrião, e vai dizer, não, Nanina, não, o seu lugar não é aí não, bonitão. Tu está se achando, né? Esse lugar é para o outro, que merece mais honra do que tu, vai sentar lá atrás. Aí sai envergonhado, aquele que estava se achando. Aí Jesus disse, não faça o contrário, sente lá atrás, e se o anfitrião entender e achar que você merece estar naquele lugar, nas primeiras cadeiras, então ele vai lá até você, e a honra vai ser maior, né? Vai ser um negócio, olha, o próprio anfitrião me chamou para sentar aqui, né? Olha como o humilde é exaltado, é isso que ele fala no versículo 11, o versículo 11, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Olha só, né? No versículo 11 de Lucas 14. Mas vamos lá, reconhecer os poréns e trabalhar contra o orgulho, porque ele nos atrapalha. Ponto 2, abrir o coração para a mensagem de Deus. Abrir o coração para a mensagem de Deus é o ponto 2. O primeiro, reconhecer os poréns em nossa vida. E o segundo ponto, abrir o coração para a mensagem de Deus. Deus falou com Naamã. Deus falou com Naamã. E ele mandou 3 mensagens para Naamã. Nós podemos avaliar dessa forma, ó. A primeira mensagem, a mensagem de esperança. Ele falou através daquela serva, aquela escrava israelita que estava lá na casa dele. Olha só, versículos 2 e 3 de 2 Reis 5. Olha só. E da Síria tinha saído bandas armadas e tinham levado cativa na terra de Israel uma moça, a qual servia a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora, se rogasse ao meu senhor, ao profeta que está na Samaria, ele o sararia da sua lepra. Uma mensagem de esperança. Olha, queridos, às vezes olhamos para os poréns da vida, não é? Do nosso coração, e aí pensamos, não tem mais jeito não. Há muitos poréns, há muitos erros, há muitas situações difíceis. É aí que o diabo ataca, nós sabemos muito bem. E ele lança seta ali na nossa mente, para que a gente fique ali travado, culpado, condenado, achando que não tem mais jeito, mas tem, queridos. Isso vale para nós, aplicando a nossa vida e a vida dos outros. Tem jeito, diga, tem jeito. Há esperança, amém? Há esperança sim, de mudança, de transformação, de libertação, de salvação, amém? Há esperança sim, quem disse que não tem? Quem disse? Eu sei quem disse que não tem, o capeta, foi o capeta que disse que não tem, mas ele é mentiroso, Deus é mais, e o que importa é o que Deus diz, e através da boca dessa moça, Deus falou, a esperança para o meu senhor Naamã, a esperança para Naamã, minha senhora, fale ao seu marido, para ele ir até a Síria, lá tem um homem de Deus, e Deus curará Naamã, o senhor Naamã, Deus curará, através do profeta, palavra de esperança, amém, queridos? Você está sempre disposto a agarrar firme as palavras de esperança que são lançadas sobre a tua vida? Você está? É preciso ter fé para isso. Porque o pior inimigo dessa mensagem, a mensagem de esperança, é a incredulidade. Olha só, aí a esposa de Naamã segurou aquela palavra, levou aquela mensagem ao seu marido. E aí começou a haver esperança, né?
a mensagem de esperança. A segunda mensagem, a mensagem que não gostamos de ouvir. Amém? A mensagem que não gostamos de ouvir. Porque Naamã foi até Samaria. E aí lá, né, nós sabemos o que aconteceu. Vamos ler aqui, ainda tem um tempinho aqui, vou já parar aqui, ok? Olha só, a mensagem que não gostamos de ouvir, a mensagem de esperança, amém? E a mensagem que não gostamos de ouvir. A mensagem de esperança é boa, né? Oh, amém, que bom, né? Uma palavra boa, positiva. E aquela que nos confronta, que não estava de acordo com o que a gente queria ouvir, que não era da forma que queríamos ouvir. Naamã ouviu essa mensagem. Olha só, versículos 9 ao 12, acompanhe comigo aqui. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer, a mensagem que ele não queria ouvir: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Mas são os rios, não são os rios Abana e Farfa, os rios Abana e Farfa em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso, queridos, com raiva. Não era isso que eu queria escutar do profeta. Não era isso. Aí termina, aí continua. Aí os irmãos ficam: uau, eu estou doido para ver o final dessa ministração. A parte 2, já está virando um hábito isso, né pastor? Está ficando chato, eu sei, pastor, que está ficando chato. Mas nós vamos ter a parte 2, amém? Ok? A gente conclui no próximo culto aí, na próxima oportunidade, esse tema. A gente vai falar do terceiro, concluir ainda, desenvolver melhor esse segundo ponto e concluir o terceiro ponto, tá bom? E fechar, bonito, amém, queridos? Mas a mensagem ficou clara. Atenção àquilo que precisa ser tratado em nossa vida, amém, queridos? Isso, os nossos queridos irmãos do Ministério de Louvor já podem se aproximar. Glória a Deus. Os poréns, queridos, atenção, né? Não, tem que ser tratado, meu irmão. Tem que ser. Pecadinho de estimação, aquela coisinha, não, deixa aí, depois eu resolvo, depois eu oro, eu entro na presença de Deus para tratar isso, eu confesso. Depois não, é urgente, é para ontem. Tratar o que precisa ser tratado. Naamã ouviu a mensagem de esperança e foi confrontado em seu orgulho com a mensagem que ele não queria ouvir. A gente vai falar mais sobre isso. Coloque-se de pé, meu irmão, por gentileza. Vamos adorar o Senhor.